Olá pessoal, então eu tô aqui hoje para gravar mais um Herói da Fé, o nosso 15º herói do livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, e o nome dele é John Paton, um missionário entre os antropófagos. Não tem como falar de John Paton sem falar de Thiago Paton, um jovem que costumeiramente ia para a floresta e passava horas orando. Certa vez ele estava orando, derramando sua alma diante do Senhor, sozinho, passando horas ali, e uma moça, Janete Rogerson, espiou ele enquanto ele estava orando, e ela ficou profundamente comovida com a oração dele. Só que ela era uma moça muito engraçada, vamos dizer assim, muito alegre, e ela escondeu o chapéu dele para fazer uma graça. Então, enquanto ele estava orando de joelhos, chorando, com o chapéu no chão, ele não viu nada e ela escondeu o chapéu dele. E ele ficou assim, quando ele saiu daquele momento de oração, gente, cadê meu chapéu? Então ele ficou até preocupado se alguma coisa espiritual tinha acontecido por ali. Depois ela se compadeceu de ver o estado que ele ficou assim de preocupado e devolveu o chapéu dele. Sem ele perceber, tudo isso ela fez escondida. E aí no outro dia, quando ele voltou para aquele lugar para orar, exatamente onde ele tinha deixado o chapéu, tinha um bilhete escrito assim: a pessoa que fez isso ontem está profundamente arrependida. Peço que você ore que o seu Deus me torne uma crente tão sincera quanto o Senhor. E ele ficou muito intrigado para saber quem que tinha deixado aquele bilhete, até ficou se sentindo meio assim, nossa, e eu pensei que era algo espiritual, que meu chapéu tinha sumido, tipo assim, né? Então, quando ele saiu desse tempo de oração com o Senhor, ele viu passar uma moça saindo da casa dos vizinhos dele, e o livro fala assim, por instinto divino, ele soube que ela era responsável pelo bilhete. E ele já tinha ouvido falar dela, que ela era uma moça muito inteligente, tinha vários atributos intelectuais e espirituais, e ele já tinha ficado curioso para conhecer ela. E diante dessa história do bilhete, então, ele começou a orar pela vida dela, não do jeito que ela pediu, mas do jeito que o Senhor colocou no coração dele. E então o livro fala assim, a moça não só furtou o seu chapéu, como o seu coração. E eles vieram a se casar. E eles eram um casal totalmente zelosos das coisas de Deus, assim como Isabel e Zacarias, que andavam irrepreensíveis perante o Senhor, eles tiveram um filho. E a esse filho eles colocaram o nome de João também. E quando João nasceu, John Paton, eles dedicaram a vida de João solenemente a Deus, com oração, para que ele fosse um missionário aos povos que não tinham oportunidade de conhecer a Cristo. Então, de cara, eles entregaram o filho para essa obra missionária. Eles tinham uma fábrica de meias e o João fala muito sobre o pai na autobiografia dele, então não tem como contar a história desse herói sem contar do seu pai, que também foi um herói. Então, entre a fábrica de meias e a casa deles, tinha um pequeno aposento que eles chamavam de o nosso santuário, porque sempre o pai deles entrava naquele lugar para orar, geralmente depois das refeições, e o mundo não sabia de onde vinha o gozo que brilhava no rosto do nosso pai, disse John Paton. Mas nós, seus filhos, o sabíamos. Era o reflexo da presença divina, que era sempre uma realidade para ele na vida cotidiana. Meu pai andava com Deus. Por que eu não posso andar? Essa é uma frase dele que a vida do pai dele, as orações do pai dele e a forma que ele vivia marcaram profundamente a vida do João. Então ele sempre pensou assim, se um dia eu me esquecesse de Deus, se um dia minha memória falhasse, enfim, eu jamais me esqueceria da sua vida com Deus, da vida do meu pai. Eu seria remetido às memórias da minha infância e me lembraria do jeito que meu pai saía daquele lugar. E certamente eu pensaria assim, meu pai andava com Deus, porque eu não posso andar também? Tipo, o Deus de meu pai é real. Aos 17 anos, ele conta que o pai dele convenceu os pais dele, então no caso o pai de João, o Tiago, convenceu seus pais, que são os avós de João, a realizarem cultos familiares. Então, desde os 17, eles faziam isso na família do Tiago, pai de João.
E isso ele observou esse costume até os 77 anos de idade, sem falhar nenhum dia. Então, na casa do João, ele foi criado com o pai dele realizando cultos familiares de manhã e de noite, todos os dias. Sem falar que às vezes depois das refeições eles cantavam hinos, oravam também. Então, o Thiago tinha um compromisso assim com o Senhor. Ele era um cara que realmente andava com Deus. Ainda que tivessem visitas, Thiago Patton não deixava de cumprir seu costume. Isso abençoava tanto a família quanto o próximo. Tem uma história muito linda sobre a família deles, que um dia o Thiago estava orando assim fervorosamente na casa deles, e ele orou dessa forma mais ou menos: Senhor, converta o ímpio do erro do seu caminho e faça reluzir como uma joia na coroa do Redentor. E ele estava derramando sua alma orando pelos ímpios. E nisso, a mulher mais depravada da vila passou na frente da casa deles e ela estava indo tirar a sua própria vida. Só que ela viu na janela o Thiago orando com a família e também ela ouviu a oração dele. E ela ficou tão quebrantada, tão comovida, porque ela pensou assim: certamente Deus ouvirá essa oração. E eu não quero ser um peso para esse homem tão piedoso, tão cheio de Cristo. Eu não quero que ele passe as noites orando por uma pessoa como eu, trazer mais peso para ele. Então eu vou me render ao Salvador aqui, porque eu sei que ele ouvirá esse homem. E aí ela se rendeu na frente da casa deles ao Senhor e foi salva através desse exemplo de oração, através da oração dele, na verdade, né? Então, tamanho o compromisso do Thiago Patton com o Senhor. Com tal exemplo, né, o exemplo do Thiago, 3 dos seus 11 filhos se tornaram missionários, inclusive o João. Acerca da disciplina no lar, João escreveu: se houvesse algo realmente sério para nos corrigir, meu pai se retirava primeiramente para o quarto da oração, e nós compreendíamos que ele levava o caso a Deus. Essa era a parte mais severa do castigo para mim. Eu estava pronto a encarar qualquer penalidade, mas o que ele fazia penetrava na minha consciência como uma mensagem de Deus. Amávamos ainda mais nosso pai ao ver o quanto tinha de sofrer para nos castigar. E de fato, tinha muito pouco a nos castigar, pois dirigia a todos nós, 11 filhos, muito mais pelo amor do que pelo temor. Eu quis colocar isso aqui no vídeo porque eu achei incrível assim a trajetória e o testemunho de vida mesmo do Thiago Patton, um homem que anda com Deus e que até no disciplinar os filhos ele buscava a direção de Deus e apresentava o caso ao Senhor. Então chegou o tempo de sair de casa. Sem dinheiro e com a Bíblia embrulhada num lenço, ele saiu a pé, o João, junto com seu pai, trabalhar e estudar em Glasgow. Na verdade, ele ia sozinho, né, morar em Glasgow, mas o pai dele levou ele até onde dava para ele se despedir. Então o pai dele caminhou com ele 9 quilômetros e o último quilômetro ele caminhou totalmente em silêncio, nenhum dos dois conseguia falar, mas o João sabia que nesse último quilômetro seu pai estava orando, porque ele via os seus lábios se movendo. Então quando eles chegaram a um lugar combinado para se despedirem, o Thiago, o pai, falou assim: Deus te abençoe, meu filho, o Deus de teu pai te prospere e te guarde de todo mal. Então eles se abraçaram, o João saiu correndo com sua Bíblia e o pai em pé ficou imóvel no meio da estrada e lágrimas corriam pelos seus olhos e o João viu que ele continuava a orar. Essa cena marcou a vida do João Patton. Ele lembrava disso e isso como um fogo inextinguível, assim, fazia ele não desistir, perseverar no caminho, e ele sempre se esforçava para não desapontar o que o pai esperava dele, que seguissem o seu exemplo de andar com Deus. Então, 3 anos o João ficou em Glasgow. Nesse período ele foi muito usado por Deus, mas o seu coração realmente ardia por alcançar os selvagens das ilhas do Pacífico. Esse era o assunto que ocupava todas as suas orações e meditações. Ao declarar sua resolução perante a igreja que ele congregava, onde ele era tremendamente usado, todos praticamente se opuseram. Inclusive um irmão estimado por ele, um irmão mais velho, falou assim para ele: entre os antropófagos será comido por eles. Só que olha a resposta do João, é muito interessante. Ele falou assim: o irmão é muito mais velho que eu,
breve será sepultado e comido por vermes. Se eu conseguir viver e morrer servindo ao Senhor Jesus e honrando o seu nome, não me importarei ser comido por antropófagos ou por vermes. No grande dia da ressurreição, meu corpo se levantará tão belo como o seu, na semelhança do Redentor ressuscitado. Isso que é convicção, né? E louvado seja Deus por pessoas que vivem dessa forma, né? Que tem esse tipo de fé, assim, não me importa. Eu prefiro morrer pela causa do Evangelho, porque um dia eu vou ressuscitar com Cristo, né? Em Cristo. Então, de fato, as novas Hébridas haviam sido batizadas com o sangue de mártires, William e Harris. Foram mortos, depois cozidos e comidos pelos selvagens dessas ilhas, né? Então, de fato, os crentes de perto do João, eles tinham medo mesmo que ele fosse e acontecesse isso com ele também. Então, eles tinham todo esse zelo e eles sofreram muito por essas notícias desses outros missionários. Porém, eles nunca pararam de orar para que Deus enviasse outros missionários a essas ilhas. E o João realmente veio como uma resposta de Deus para o clamor de muitos crentes que oravam para que o Senhor conseguisse alcançar aquelas ilhas, né? Então, ele teve muita oposição, porque as pessoas tinham medo que ele fosse lá, até que ele decidiu escrever uma carta para o seu pai, para os seus pais, na verdade. E aí os seus pais responderam que desde que ele nasceu, ele foi consagrado para essa missão, para que o Evangelho fosse pregado aos povos não alcançados. Então, os seus pais respaldaram sua decisão de ir. Ele foi chamado para isso, ele nasceu para isso, né? Então, aí o João não teve mais dúvida e ele foi mesmo. E acerca da viagem ele conta muitas coisas, inclusive que quando eles estavam quase chegando, o mastro do navio quebrou e tudo levaria ele, o vento, enfim, levariam eles para Tana. Mas graças a Deus o Senhor interviu nessa história, né? E ele desviou eles dessa ilha, porque se ele chegasse primeiro nessa ilha, certamente ele seria comido mesmo, saqueados, comido, enfim, né? Então o Senhor colocou eles numa outra ilha. Depois eles acabaram voltando para Tana, e enquanto ele estava em Tana, houve uma batalha entre duas tribos. E enquanto essa batalha estava acontecendo, os missionários dele, a esposa dele, enfim, oravam fervorosamente para que o Senhor guardasse a vida deles, viesse naquela situação, né, movesse sua mão, assim. Mas aí aconteceu que vários morreram nessa batalha. Os cadáveres dos mortos foram levados pelos vencedores e foram cozidos e comidos. Depois, só para vocês terem ideia do nível de hostilidade, assim, de agressividade dessas tribos, né? Depois um guerreiro foi ferido na batalha e eles ficaram sabendo que esse guerreiro tinha morrido. E quando o pessoal das tribos, assim, soube da morte desse guerreiro, imediatamente eles mataram sua esposa também, porque eles entendiam que a mulher devia seguir o caminho do marido e servir ele também na vida após a morte. Então essa era a cultura deles e essa era a cultura que o João estava inserido. Então, nesse ambiente da mais repugnante superstição, da mais baixa crueldade e da mais flagrante imoralidade, eles esforçavam-se para aprender a língua do povo que não conhecia a escrita. Então, eles anelavam falar de Jesus, aqueles que adoravam tudo menos o Senhor, que cultuavam todas as coisas, árvores, o sol, não sei o que, menos o nosso Deus. A esposa de Paton era uma fiel ajudadora e logo ela conseguiu reunir 8 mulheres e ela começou a falar diariamente, discipular essas mulheres. Só que depois de 3 meses ela pegou malária e aí ela não resistiu. Então logo nos primeiros, ali depois de 3 meses ela faleceu, inclusive o filhinho deles faleceu também de malária. Mas apesar da dor, da saudade e dos indígenas tentarem matar João inúmeras vezes e também de quase ter falecido de malária, a mesma doença da esposa, ele jamais desistiu e permaneceu fiel ao seu posto e a que o Senhor tinha chamado ele. Então ele construiu um templo e conseguiu reduzir a língua deles à forma escrita e começou a traduzir a Bíblia para eles, né? Então ele traduziu um trecho das escrituras na língua italiana. O livro conta que o dia que ele conseguiu, assim, ele pulava e gritava de alegria, assim, ele até falou, pastor, é que eu tô ficando louco, mas é muita felicidade,
por ter conseguido traduzir a Bíblia na língua deles, que agora ele tinha criado uma escrita, tipo assim. E depois de haver passado 3 anos em Tana, os missionários da ilha vizinha foram martirizados barbaramente a machadadas em pleno dia. Então o clima estava ficando cada vez mais hostil. Ao completar 4 anos, indígenas decididos a acabar com a religião do Deus de amor, eles começaram a se opor muito à vida dele, do João, e ele tem uma frase interessante: ele se declarava imortal até findar sua obra na terra. E tal como ele acreditava, aconteceu. O Senhor livrou ele, eles realmente tentaram matar ele, ele se esquivou dos golpes, não sei como que o livro não descreve, mas ele conseguiu fugir e conseguiu ir para uma ilha vizinha. Nessa ilha vizinha, ele continuou a traduzir o Novo Testamento. Aí o Senhor colocou no coração dele de ir para a Austrália para mobilizar os crentes a enviarem mais recursos, a comprarem um navio para que os missionários pudessem chegar nessas ilhas ainda não alcançadas e também a enviarem mais missionários para essa causa. E ele foi bem sucedido nessa missão na Austrália. Depois de 5 anos, ele voltou para a casa dos pais na Escócia e foi um encontro extremamente emocionante. E no livro ele descreve como que ele sentia no coração a tristeza de ter que encontrar os pais da esposa dele, né? Então, apesar da alegria de rever todo mundo, ele tinha esse peso no coração de que ela não voltou com ele, né? Mas ele foi consolado no Senhor e pelos seus pais. E ao deixar o lar paterno, ele casou-se com a irmã de um outro missionário, que também tinha o mesmo chamado que ele, de ir para as ilhas do Pacífico. E aí ele fala assim: meu último ato na Escócia foi ajoelhar-me no lar paterno, durante o culto doméstico, enquanto meu amado pai, como sacerdote, nos entregava aos cuidados e proteção de Deus. Eu tinha por certo, quando nos levantamos da oração e nos despedimos uns dos outros, que não nos encontraríamos com eles antes do dia da ressurreição. Então, no coração dele, ele tinha entendido que essa era a última vez que ele ia ver todos os familiares dele. Patton foi constrangido pelos crentes a não voltar a Tana, mas ir para outra ilha. Eles também, nessa ilha, não foram poucas as lutas e ele quase foi morto várias vezes. Contudo, depois de tanta oração, de tanta perseverança, a força das trevas que estava unida contra o Evangelho, enfim, cedeu. Não puderam mais resistir ao que Deus estava para fazer naquela ilha. Esse episódio é marcado pelo tempo em que ele cavou um poço na ilha. Então, os nativos bebiam água de coco, na verdade todos eles, e os nativos não precisavam de água, eles não tinham roupas, então eles não lavavam roupas, não precisavam praticamente de água para quase nada, e eles eram acostumados a beber água de coco. Mas para os missionários isso era muito difícil. Então a maior dor dos missionários na ilha era não ter água doce. Então o Patton resolveu cavar um poço. Os indígenas ajudaram, apesar de acharem loucura, eles chamavam isso, a água que viria, eles chamavam de chuva de baixo. Então assim, não existe chuva que vem de baixo. Então os indígenas não conseguiram acreditar nessa história, mas eles ajudaram a cavar. E depois de longos dias cavando, ele alcançou terra úmida. E ele confiava em Deus para obter água doce em resposta às suas orações. Porém, o livro descreve que ele sentia-se tomado de pavor com a possibilidade dessa água que brotasse ser salgada. Então ele seria humilhado e enfim, né? Por isso ele orava sem cessar para que o Senhor fizesse sair a água doce desse poço, né? Então, quando a água começou a borbulhar debaixo e a encher o poço, ele tomou um pouco de água naquela tensão, assim, né? E ele pulou de alegria. Era água potável, água viva do poço de Jeová. Então, depois de passar um tempo louvando a Deus e assim, tomado de alegria por essa experiência, o missionário desceu ao poço e deu água para o chefe da tribo. Depois do chefe revolver os olhos de alegria, o livro diz assim, ele gritou: chuva, chuva, mas como você arranjou chuva de baixo? Tipo assim. Aí o missionário responde: foi Jeová, meu Deus,
quem a deu da sua terra, em resposta ao nosso labor e orações. Depois de todos olharem a água dentro do poço, os nativos tinham medo de chegar perto do poço, aí tem todo um esquema para eles olharem a água lá. O chefe da tribo dirigiu-se a Patom. Missi, eles chamavam ele de Missi. A obra de seu Deus Jeová é admirável, é maravilhosa. Nenhum dos deuses da nossa ilha jamais nos abençoou tão maravilhosamente. Mas Missi, ele continuará para sempre a dar chuva assim? Aí, para alegria de todos da ilha, o Patom falou que sim, que o poço continuaria a dar água doce. Então, os nativos tentaram cavar outros poços, daí eles foram atrás disso e eles chegaram a cavar 7 poços e só encontravam água salgada. Então, eles chegaram à conclusão: sabemos cavar, mas não sabemos orar como Missi. Portanto, Jeová não nos dá a chuva de baixo. Então, eles entenderam que não era só cavar, aquilo era um milagre. Um domingo, o chefe Namakei, que é o chefe da tribo, disse: devo adorar ao Deus que nos abriu o poço e nos dá chuva de baixo. Os deuses da nossa ilha não podem socorrer-nos como o Deus de Missi. Para todos sempre sou seguidor do Deus Jeová. Todos vós que quiserdes, tomem seus deuses e entreguem a Missi, para ele nos ensinar a servir a Jeová, que enviou seu filho Jesus para morrer por nós e nos levar aos céus. Então o povo da tribo começou um a um trazer seus ídolos e eles passaram dias queimando seus deuses. E um dos primeiros atos que mudou na vida dele é que eles começaram a orar depois das refeições, quer dizer, antes das refeições, e também a fazer cultos domésticos, assim como era o costume da família do João Patom. Então Deus não somente concedeu ao nosso herói o indizível gozo de ver o povo da ilha evangelizando as ilhas vizinhas, mas também de ver seu próprio filho, Frank Patom, e esposa, morando na ilha de Tanna e dando prosseguimento à obra que eles começaram com o maior sacrifício. Então, com a idade de 83 anos, João Patom ouviu a voz do seu precioso Jesus chamando-o para o lar eterno e deixou o seu legado. Ilhas que jamais tinham ouvido de Jesus puderam viver um avivamento e experimentar, conhecer aquele que é o autor da vida e que criou a água e que deu água viva para eles beberem, né? A água viva que flui do interior e a água viva que sacia a sede exterior também, né? Então ele pôde experimentar tudo isso porque perseverou em oração e porque disse sim ao chamado que Deus tinha para ele. Então que a gente possa ser animado com essa história e também dizer sim e perseverar em oração naquilo que o Senhor tem nos chamado. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Deus abençoe vocês.